Bom dia a todos. O objetivo deste encontro é atualizar os conhecimentos sobre a influenza, preparando os profissionais para a sua fase sazonal, proporcionando aos participantes a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a doença, seu diagnóstico e tratamento, bem como conhecer um pouco mais sobre a epidemiologia da doença. Para suas considerações iniciais, convidamos a doutora Vera Lúcia Galvanes Garbi. Doutora Vera é pediatra e trabalha na Vigilância Epidemiológica Central, no Núcleo de Doenças de Transmissão Respiratória. Quero agradecer também aos palestrantes, a doutora Ana Cecília, a doutora Cláudia, que deve estar chegando, por ter aceitado o nosso convite. E, na verdade, eu vou fazer só algumas considerações aqui, umas informações. E, em seguida, a doutora Ana Cecília que vai falar. Me acertar aqui. Bom, só algumas informações, porque eu sei que a maioria já sabe isso, mas ainda dá muita confusão a notificação, né? Então, a notificação deve ser feita só da síndrome respiratória aguda grave. A gente ainda recebe bastante notificação de síndrome gripal, né? Não precisa notificar, não deve notificar, porque a gente não digita. Mesmo que tenha a indicação de tomar Tamiflu, porque é um paciente de risco, não tem que notificar, tá? Então, só a síndrome gripal com insuficiência respiratória internado que deve ser notificado. A notificação também deve ser imediata. Às vezes, o paciente interna e só uns 3, 4 dias depois que é encaminhado a notificação para a gente. Ou então, porque a gente vê que foi colhido o SUAB, já está no LUTS e ainda não foi notificada. Então, tem que ser notificado imediatamente, né? Não tem que esperar resultado, porque o resultado a gente é que pega, e a gente digita e depois a gente encerra a ficha quando chega o resultado. Outra coisa importante é colher o SUAB apenas da síndrome respiratória aguda grave. Não se colhe da síndrome gripal. Por quê? A síndrome gripal a gente nem digita. Então, muitas vezes é colhido da síndrome gripal, chega lá no LUTS, o exame, e não tem notificação, porque não era síndrome respiratória aguda grave. Aí a doutora Ana Cecília briga comigo porque foi colhido erradamente, tá? Então, síndrome gripal, se tiver que tratar com Tamiflu, trata, se tem indicação, mas não é para ser nem notificado e nem colhido SUAB. Agora eu vou falar da ficha, eu vou passar a ficha. É outra coisa que vocês têm um modelo ali na pastinha de vocês, porque aqui acho que não dá para vocês enxergarem, né? Mas, assim, é essa ficha aqui. Eu ainda recebo umas antigas, acho que o pessoal vai tirando o xerox, né, Ana Cecília, de coisas antigas, e manda a antiga, e às vezes até quando a gente pede para mandar a nova, acha que é frescura da gente. O que tem? Está notificado, mas é que não dá para digitar, porque os campos, coisas que são mais importantes. Bom, nome, isso nem se fala, né? Data de nascimento, primeiros sintomas, isso é muito importante para a gente. Mas tem algumas coisas, por exemplo, nos sintomas, às vezes vem em branco. E não pode, porque eu tenho que ter critério para digitar. Então, tem que ter febre, tosse, insuficiência respiratória. Se não tem nada, eu não sei. Então, como que eu vou digitar? Eles não vão aceitar, nem fazer o exame, né, lá no LUTS. Então, tem que ter os sintomas anotados e, assim, com um número, não com um xizinho. Porque xizinho pode ser tanto sim como não, né? Então, tem que pôr o 1 para o sim, o 2 para o não. Algumas coisas são assim fundamentais, até para eu ver se tem critério de digitação ou não. Tá? Isso é mais assim, já para digitar, né? Mas algumas coisas são importantes, principalmente se o paciente é grave ou vai a óbito. Então, a gente quer saber, tomou vacina, não tomou vacina, tinha doença de base, para a gente poder fazer a análise do caso, né? Então, se tomou vacina, se tomou o Tamiflu, que dia começou o Tamiflu. Esse é melhor? É melhor mesmo.
se tomou o Tamiflu, se tomou a vacina, porque, às vezes, depois que o paciente foi a óbito, a gente não consegue nem saber mais se ele foi vacinado, porque ele era a única pessoa que sabia informar, né? E isso é importante para fazer a análise do caso. Não do caso isolado, mas depois, com muitos casos, às vezes até se muda critérios, né? de idade para vacinação ou de alguma coisa de tratamento. Então, é importante... esses itens são os mais importantes. E outro que é bem importante é se colher ou não SUAB, porque vem em branco, geralmente, e aí a gente fica entrando todo dia, eu ou as meninas, no LUTS, para ver se saiu o exame. Se saiu o exame, depois de 2 meses, se não saiu, a gente descobre que não foi colhido. Então, se já sabe que não foi colhido por algum motivo, eu já posso encerrar sem o exame, né? Então, são coisas importantes da ficha que a gente pede para preencher adequadamente. Outra coisa também que até deu um pouquinho de confusão para quem é de hospital, essa planilha. Essa planilha a gente pede para os hospitais que têm pacientes internados enviarem diariamente para a gente. Por quê? Porque a gente tem que saber quantos pacientes estão internados no município todos os dias. Primeiro, porque a imprensa pergunta. Segundo, porque a gente quer saber a extensão dos casos, quantos casos são, se está tendo muitos casos ou não, se é uma epidemia ou não. Isso a gente faz sabendo o número de casos internados. Então, há uns dias atrás, foi criada uma nova planilha, mas foi para dengue, para chikungunya, para febre amarela. E foi colocado o H1N1 junto. Mas é para desconsiderar isso. O H1N1 continua com esta, né? Com essa aqui. E é mais fácil para o hospital, porque coloca o nome de todo mundo aqui, dá para a gente saber quantos tem internado, e, à medida que eles vão tendo alta, vai sendo tirado da planilha. E para a gente ajuda também na hora de encerrar, porque aqui, como tem os dados de se foi a óbito, data do óbito, se o dia que teve a alta, ajuda bastante no encerramento da ficha. Tá? Então, continua só com essa, o H1N1. Quando for H1N1, quando for influenza, né, não precisa preencher aquela outra que é de febre amarela, chikungunya, né, que vocês receberam. Tá? A gente até pediu para tirar já o H. Estava escrito H1N1, né, lá no cabeçalho, não precisa, a gente não precisa daquela ficha. Tá? Outra coisa. Foi muito para trás. Aqui. A gente pede também que seja enviado neste e-mail aqui, tanto as fichas de notificação como as planilhas. E tudo que for de doença de transmissão respiratória, que é do nosso grupo, a gente pede aqui. Esse e-mail eu abro todo dia. Se eu não estou, as meninas, né, do grupo abrem todo dia, porque se manda na dengue, manda na imunização. Primeiro que, às vezes, manda em todos, né, fica um monte, mas aí até tudo bem. Mas, às vezes, manda só na dengue, só na imunização. Lá, eles recebem muitos e-mails. Então, às vezes, a gente se perde, liga, vocês falam, não, eu já mandei. Só que mandou num e-mail que a gente não abre tanto, né? Então, esse aqui, se vocês mandarem, nunca vai se perder. Tá? O Tamiflu, né? Também é uma dúvida de vocês, que de vez em quando muda o jeito de distribuição. Atualmente, a distribuição está sendo feita em todas as UPAs e no Hospital de Clínica Sul. Mesmo as UPAs terceirizadas estão distribuindo. A distribuição é feita tanto para a rede pública como particular, né? Em todas as UPAs. E a receita é a receita comum, simples, qualquer receita de médico, né? E uma via só. Tá? Então, facilitou um pouco, né, isso aí, porque dava muita dúvida. Tá? Aqui é só para vocês conhecerem o grupinho de doenças de transmissão respiratória, né, que a gente se fala muito por telefone, mas não se conhece. Tá? Então, é o Anderson, sou eu, a Beth, a Deise, que está aí, e a Fanny. Tá? Então, esse é o nosso grupinho.
E aqui são os nossos telefones, e-mails, para vocês poderem se comunicar com a gente, tá? Era só isso. Obrigada. Vou deixar aqui. Gente, antes de dar prosseguimento, eu estou vendo que tem algumas pessoas que estão sentadas no chão, né? Na verdade, assim, aqui na frente nós temos um lugar, aqui na terceira fileira nós temos um, e a gente pediu para providenciar mais cadeiras também. Também, para efeitos de melhor condução dos trabalhos, nós teremos um momento para perguntas. Caso alguém queira já ir anotando aí, para depois fazer as perguntas. Bom, dando sequência, nós teremos agora a doutora Ana Cecília McDowell, que abordará o tema Epidemiologia da Influenza, dados de São José dos Campos, São Paulo e Brasil, exames do IAL e o que esperamos para 2018. Doutora Ana Cecília é pediatra, trabalha na Rede Municipal de São José dos Campos e no Grupo de Vigilância Epidemiológica 27. Bom dia. Acho que tem muita gente que me conhece. Eu sou da Secretaria há, acho que, 24 anos. Eu já rodei algumas unidades, tem gente que já está aqui tão antigo quanto eu. Bom dia a todos. Agradeço a Vera e a Deise pelo convite, tá? Falar sobre epidemiologia é a parte que eu gosto. Tá? Eu falo que a gente da saúde, basicamente, a vida da gente está baseada em epidemiologia. Tá? Daí, o reforço ao que a Vera falou. Se vocês não preencherem essa fichinha aqui direito, a gente não vai ter dado epidemiológico para fazer todas as outras ações que vêm para cada doença. Tá? Então, se é uma doença de transmissão respiratória, é um tipo de ação. Se é uma doença de transmissão por alimento, é outro tipo de ação. E, basicamente, tudo é em cima desses dados que são preenchidos nas fichas. Então, a gente pede carinhosamente que vocês prestem bastante atenção, tomem bastante cuidado e preencham o melhor possível essa ficha. É tão importante quanto atender o paciente. A única diferença é que tem mais tempo. Desculpa, gente, eu estou dando plantão na UPA do Novo Horizonte, que está no meio de uma reforma. Eu saio de lá tossindo. Bom. Assim, né? A Vera me pediu para falar sobre a epidemiologia da influenza. Eu acho que vocês lembram, quando começou, lá em 2009, a loucura que foi. Né? No início, a gente não sabia exatamente o que era. Era uma doença que estava matando gente. Depois descobriu-se que era uma doença de transmissão respiratória, sim, tinha sintomas respiratórios. E, no início, fazia isolamento para todo mundo. Tinha a questão do quarto com pressão negativa. Foi uma confusão. Eu lembro que, cada segunda-feira que eu chegava na... Eu lembro que cada segunda-feira que eu chegava no GVE, eu tinha que abrir rapidinho o e-mail para ver se não tinha um protocolo novo. E tinha. Então, mudava praticamente toda semana. Então, era uma correria. Hoje a coisa já está mais tranquila, ainda tem essas confusões em função do início da pandemia, mas agora a coisa é bem mais tranquila. Bom, eu pus esse slide, ele está em inglês. O que eu tenho que apertar aqui? Esse, né? Porque eu gosto muito, porque os ingleses usam cold e flu. E são coisas diferentes. Tá? Aqui, resfriada, gripada, é a mesma coisa. Às vezes, você tem que perguntar para o paciente, tem febre, tem isso, tem aquilo, está escorrendo o nariz, tem dor de garganta, porque são coisas diferentes. Tá? O americano usa o flu para influenza, e aí é gripe.
e usa cold para resfriado, e aí é resfriado. E aí pode ser outros vírus. Tá? Aqui é para mostrar para vocês a carinha do vírus. Eu acho essa foto até bem bonita. A gente sempre fala o H1N1, H3N2, H7N9, o que quer dizer isso? Esse, diria assim, a identificação do vírus é baseada nessa hemaglutinina, tá, que é a azulzinha, e na neuraminidase, que é a vermelhinha. Tá? Baseada nesses dois, eu não sei o que eles são, se são proteínas da cápsula do vírus, é que vem o nome do vírus. Tá? Eu já aviso que H2N3 não existe. H3N2 existe, porque tem um áudio rodando aí que o H2N3 mata. Ele não existe ainda. Aqui, essa foto eu achei linda, porque a gente sempre fala assim, que tem... Ops, apertei o botão errado, né? Que tem 16 hemaglutininas e 9 neuraminidades. Aí eu descobri que não, que tem 18 e 11. Por que a gente não fala desses outros dois? Porque elas acontecem em morcegos e outros animais. Está vendo? Esses aqui, basicamente, em morcegos. Tá? Mas aqui está explicando que cada hemaglutinina acontece em qual espécie. Então, em gente, H1, H3, H2 e 3, o 5, 6, 7, o 9 e o 10. E do N, N1, N2, N6, N7, N8 e N9. Tá? O problema são as aves, ó, tem tudo. Elas têm de tudo. Tá? E as aves, elas são migratórias e aí elas ajudam a disseminar a doença. A gente fica aqui rezando para que esse vírus não fique mais esperto e tenha a capacidade de infectar os seres humanos rapidamente. Esse slide é um slide da doutora Marion, ela é da Secretaria Municipal de Curitiba, tá, que eu roubei dela, mas ela sabe, para mostrar que a gente estava arrancando os cabelos com H1N1 aqui em 2009, mas ele já está acontecendo, olha, desde 1918. Tá? Então, ele já é conhecido, ele já circulava desde então. Tá, aqui é mais ou menos uma série histórica do vírus. O primeiro isolamento de vírus A em torno de 1930. Um pouco depois, 10 anos depois, isola o vírus B. Aí já começa a produção de vacina, a monovalente, 1940. Um pouco depois, a bivalente, A e B. E a vacina trivalente, que é a que a gente conhece hoje em dia, que a gente usa, ela vai entrar aqui, ó, entre 70 e 80. Tá? E aí tem H1N1, H3N2 e B. Então, ela já estava aí disponível. Não na quantidade que a gente queria, que a gente precisava, mas já tinha. A vacina quadrivalente ou tetravalente entra agora perto de 2010, mais ou menos. Tá? E aí essa ganha, o que ela tem a mais é que tem 2 cepas do vírus B. Tá? Então, H1N1 e H3N2 é a mesma coisa. E aqui as pandemias que foram ocorrendo no mundo, né, durante esse tempo. Então, vocês vão ver que aqui o que acontece é uma reemergência do H1N1. E com uma mutação que transforma ela na PDM09, que é da pandemia de 2009. Bom, entrando já na epidemiologia mesmo, o que a gente tem circulando no mundo? Esse slide é um slide da OMS e da OPAS, tem nos 2 lugares, mostrando quantidade de casos. Então, quanto mais escuro o amarelo, mais casos está tendo. Quanto mais claro, menos casos. E o cinza, que não dá para distinguir a diferença entre o branco e o cinza, é quando não tem informação. Os vírus. O azul clarinho é o H1N1. Tá? Tem aqui nos Estados Unidos quase nada, mas aqui tem Europa, Ásia, tem um pouco de H1N1. O H1 não subtipado
E o azul intermediário, um pouco médio, é o H3. E o azul mais escuro é o A não subtipado, o laranja é o B. Então, vocês vão ver que assim, a gente tem bastante B nos Estados Unidos e um pouco de AH3. Aqui, mais ou menos, sei lá, tá quase um terço para cada um. Tá? Europa, bastante B. A Ásia tem também dos 3. Então, essa é a distribuição que tem no mundo, tá? Dos vírus circulantes atualmente. Como é que a gente sabe tudo isso? Não sei se vocês sabem, existem dois sistemas de vigilância da gripe. Tá? São sistemas internacionais. Deixa eu até mudar, porque aí aparece o nome aqui. Não apareceu. Bom, são 2 sistemas que eles coletam informações toda semana, ao mesmo que não esteja na sazonalidade. Então, toda semana, nas unidades que eles chamam de unidades sentinelas para síndrome gripal, e aí é o paciente que chega com sintoma respiratório, tá? Síndrome gripal, aquele negócio com febre, com sintoma respiratório leve, ele vai colher exame, não todos, né? Tem uma cota, cada unidade sentinela colhe, se não me engano, 5 exames por semana. Esses exames sobem, que a gente chama, sobem toda a rede, o sistema de saúde, né? O sistema único de saúde, eles sobem do município para o laboratório regional, do regional para o estadual, do estadual para o nacional e vai parar na OMS. E lá junta, vira cepa do mundo todo. Tá? E aí, baseado nessas cepas, nessa vigilância, é que é definida a vacina, quer seja do hemisfério sul, quer seja do hemisfério norte. Então, existe uma vigilância que é semanal, independente da época do ano, tá? Toda semana. Quem é sentinela de gripe aqui na nossa região? O hospital em Taubaté, acho que é o Hospital Universitário de Taubaté. A de São José é sentinela de coqueluche. Tá? É meio que dado função de algumas características da região. Então, a sentinela de gripe da nossa região é Taubaté. Além disso, existe uma vigilância sentinela de síndrome respiratória aguda grave. E aí vai vigiar quem está complicando, quais são os grupos que complicam mais, aquelas coisas, e o que está levando à complicação, qual dos vírus está levando a essa complicação. Tá? Então, por isso que a gente sabe, sim, que o H1N1 tem um risco maior de complicação e o H3N2. Tá? Aqui é a situação mundial, tá? De 2014 até 2018. Então, vocês veem que a gente tem sempre uma sazonalidade. A gente, na realidade, é essa linha aqui de baixo. Tá? Então, vai aumentar um pouco. 2014, 2015, 2016, vocês lembrem que até a vacina foi antecipada, que a gente teve uma sazonalidade antecipada. 2017, e agora vamos entrar na sazonalidade de 2018. Desculpa, não foi 2016 que foi antecipada, foi 2017 que foi antecipada. Aqui foi um ano que a gente teve muito H1N1, depois de 2009, porque depois ele tinha sossegado. Aí ele voltou a circular bastante aqui, vocês veem que é o laranjinha, e depois, aí, o ano passado foi antecipado, e esse ano está relativamente tranquilo, por enquanto. Lembra que eu estava falando da vigilância da síndrome gripal em todos os hospitais? Baseado nisso, eles fazem as caracterizações genéticas, né, dos grupos. Não dá para enxergar daí. Eu vou tentar falar para vocês aqui. Ó. Aqui são os grupos. E aí eles têm, por exemplo, tem o vírus B de um tipo, vírus B de Yamagata, aqui é a Vitória. Tá? São as cepas dos vírus. E aí, com isso, com esses dados, aqui é a América do Sul, com esses dados é que é feita a vacina. A nossa vacina ela está muito baseada esse ano no que circulou nos Estados Unidos. Né? Então,
Os Estados Unidos teve mais problema com a H3. E parece que a cepa que eles usaram, que eles receberam na vacina deles, não foi a cepa que circulou. Por isso que eles tiveram tanto problema. Tinha um pouquinho de diferença. Já para a gente vai usar exatamente a cepa americana. Tá? Então, talvez a gente seja mais protegido para a pandemia dos Estados Unidos que os próprios americanos. Aqui é a distribuição dos Estados Unidos, tá? Por semana epidemiológica também ao longo dos anos. Tá? Então, eles têm, né, o inverno, ao contrário da gente, então vocês veem como foi a sazonalidade deles. E aí, eu vou tentar ler aqui, porque ali eu não consigo, não. Nem aqui. O laranja é o H1N1. O laranjinha é o H1N1. E o azul é o H3N2. Tá? É o que dá para ver melhor aqui. O amarelo é o A não subtipado. E o mais escuro aqui, acho que é o B. Não é A também. Aqui, ó. Aqui é B Vitória e B Yamagata. São os verdinhos. Tá? Esse slide eu trouxe porque eu achei muito interessante. Isso aqui é percentual de positividade de influenza e de sincicial respiratório, que é outro que confunde muita gente, atrapalha muita gente esse ano, que começa a dar as bronquiolites nos bebês. Tá? O influenza é o vermelho, tá? E o azul é o sincicial respiratório. Vocês veem que a sazonalidade dele é um pouquinho antes do influenza. O influenza vem um pouquinho depois. Tá? Então, e aí os outros ficam aqui embaixo. Para influenza e adenovírus, ficam aqui embaixo. A gente tem essas diferenças aqui? Também tem. Tá? Mas, assim, muito, muito, muito pouco. Essa aqui é a distribuição do Brasil. Tá? Todos os laboratórios, aqui na vigilância da síndrome gripal. O que a gente tem? O azul, aqui mudam as cores, né? O azul é o H3, não é a mesma cor. Azul é o H3N2 e o laranjinha é o H1N1. Então, você vê que ele está começando aqui, tá? Nas semanas de 2018. Aqui, o nosso é a última linha. Tá? É aquela comparação do influenza com o vírus respiratório sincicial. Tá? Então, vocês veem também que o sincicial sempre vem um pouquinho depois, ou desculpa, um pouquinho antes. Esse fica mais visível, né? Porque é só um ano, só 2018, a comparação. Então, aqui é o respiratório sincicial e a influenza um pouquinho depois. A gente não tem tanta diferença assim, né? Mas tem. Esse aqui é o slide que eu estava querendo mostrar, que é o grupo que vigia toda a gripe no mundo, chama GISRS, que é esse Global Influenza Surveillance and Response System. Tá? É uma vigilância global do influenza. E aí, aqui é a circulação global. Tá? Então, aqui, ao longo do ano de 2017 e agora 2018. Tá? Aqui, por conta da sazonalidade do hemisfério norte, vocês veem que aqui só tem um ano, né? Então, temos na semana 14, você tem um aumento nesse segmento. Esse aumento é dado pelo hemisfério norte. Vocês veem que praticamente coincide a curva. Né? Enquanto a gente, que é hemisfério sul, a gente está aqui. Está começando a ter a nossa sazonalidade agora. Tá? Então, agora que a gente começa a ter a identificação de casos. E aqui o Brasil, especificamente. Tá? Então, azul claro, H1N1. Aqui o laranja, os laranjas são os B. Tá? E o H3 é o azul médio. Tá? Então, vocês veem que a gente teve bastante H1N1. E depois até teve bastante B. E aqui é do informe do Ministério da Saúde. Tá? Esse é o informe da semana 16. Se não me engano, a gente está na semana 18, é isso?
né? Então, até sair os dados demora um pouquinho. Então, aqui tem o que está circulando. E aí vocês vão ver o laranja, H1N1, o azul, H3N2, o B é o verde, vocês veem que a gente não vê muito B. E aí você tem para influenza, adenovírus, sincicial respiratório, tá? E o A não subtipado. Então, nessa vigilância, a gente consegue detectar outros vírus, além do vírus influenza. Tá? Então, a gente está começando a ter uma noção, que era uma coisa que, antes de 2009, a gente não tinha essa vigilância, a gente não tinha noção do que acontecia, o que circulava. Aqui, deixa eu voltar, que esse aqui é de um sistema de vigilância de gripe, né? Esse aqui é nas unidades sentinelas da síndrome gripal. E em terapia, da síndrome gripal, desculpa, não, da síndrome respiratória aguda grave. Lembra que eu falei que tinha as duas vigilâncias, um da síndrome gripal e outro da síndrome respiratória aguda grave em UTI. E aí o padrão muda um pouquinho. Tá? Aí você vai ter bastante sincicial respiratório, tá? Que é o que, nessa fase, um pouquinho antes da influenza, da sazonalidade da influenza, é o que leva os nossos bebezinhos para as UTIs, as bronquiolites, né? Essa vigilância é a síndrome respiratória aguda grave, segundo o agente etiológico. Tá? Então, esse é no sistema, não é na UTI. Esse é no sistema que a gente digita, dessas informações que a gente pega na ficha que vocês encaminham. Então, ela também tem um perfil um pouco diferente, né? De novo, vai ter influenza, os influenzas, né? Mas você vai ter muito outro agente etiológico e outros não especificados. Tá? Que aí, no nosso sistema, lá na vigilância, tem para influenza 1, para influenza 2, para influenza 3, adenovírus e sincicial respiratório. Então, esses, quando forem encontrados, vai ser outros agentes. E, quando não encontrar nada, vai ficar como não especificado. Aqui é na vigilância da síndrome respiratória aguda grave nas UTIs, segundo agente etiológico. E aí vocês veem um pouquinho de diferença, que aí você vai ver o influenza A sendo mais causa de internação em UTI. Esse quadro aqui é um quadro que vai mostrar as comorbidades, a distribuição dos óbitos de síndrome respiratória aguda grave e as comorbidades, tá? O fator de risco. É uma coisa que é interessante, que há alguns anos, basicamente, os fatores de risco eles estão nessas primeiras linhas aqui. Tá? Então, é adulto acima de 60 anos, doença cardiovascular crônica, pneumopatia, diabetes e obesidade. Tá? Então, assim, vai ano, entra ano, sai ano, tá mesmo, os primeiros top 5 ali são os mesmos. Tá? Exatamente nisso que a gente baseia, a gente faz a priorização da campanha de vacina. Aliás, eu vou perguntar, quem tomou vacina? Levanta a mão. Até que é bastante, velho. Quem não tomou, vocês já passaram uma semana, já perderam uma semana. Tá? Por que os profissionais da área da saúde são os primeiros a tomar? Porque é quem atende. Se vocês não estiverem imunizados, a gente não vai ter assim, um exército, né? Um trabalhador protegido, é meio um EPI, para atender as síndromes respiratórias. Tá? Então, tem muita gente aí que já perdeu uma semana. Depois, né, dos profissionais de saúde, a gente tem esses grupos. Então, baseado nesses grupos, é que é feita a priorização da campanha de vacina. Que esse ano a gente achou que não fosse ser dividida, mas não tem jeito. Tem que ser dividida por questão de logística. Tá? Porque senão vocês viram que teve o UBS aí que sofreu muito, porque senão você não consegue nem fechar, vai ficar 24 horas vacinando e vai ter gente na fila 24 horas, se bobear. Tá? Aqui eu frisei que utilizaram antiviral, 73%, tá? Isso na semana 14.
Na semana 16, que aí aumenta, a gente está pensando que a gente está aumentando, está na plena sazonalidade, que utilizaram antiviral, 70. Então, assim, os nossos top 5 continuam os mesmos, tá? Os nossos lá, os 5 primeiros, e aumenta o número de casos e diminui o número de utilização de oseltamivir. Por quê? Tá? A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem perdido essa batalha, ou porque o vírus é muito é potente mesmo, ele tem um potencial de causar doença e óbito grande, tá? Logo no início da pandemia, a gente tinha uma taxa de letalidade em torno de 30%, que é o que está matando a febre amarela. Tá? Agora a gente já conseguiu melhorar isso, mas a gente continua perdendo tempo. Tá? Até 2 semanas atrás, a gente não tinha vacina. E a vacina só vai proteger, a gente vai considerar a pessoa protegida pela vacina 10 dias depois que ela tomou a vacina. Então, a gente tem um tempo aí que a gente tem que oferecer alguma coisa para esse paciente. Tá? O que a gente vai ter para oferecer é o Tamiflu, é o oseltamivir. E ele está disponível. Tá? Meu último levantamento lá na assistência farmacêutica, a gente tinha, acho que 10.000 comprimidos, 1.000 tratamentos de 75 miligramas, pensando só nos adultos. Tá? Sem pensar nas crianças. Inclusive, é preciso que use, porque a validade está acabando. Mas a gente tinha tudo isso. O ano passado, toda a sazonalidade, eu tive 300 e poucas, 360, 350 casos de síndrome respiratória aguda grave. A gente imagina que tem 3 vezes isso de síndrome gripal. Cadê esse povo usando Tamiflu? Tá? Então, vai aumentando o número de casos, eu não aumento junto. Pensar em síndrome gripal e usar o Tamiflu. O pessoal fala, mas vai criar resistência se eu der e não for. Parece que não cria. Tá? Ele realmente é um inibidor da neuraminidase. Então, se for um vírus que não tem a neuraminidase, não acontece nada. Vai ser jogado fora. Mas, pelo menos, se oferecer alguma coisa para esse paciente que está com uma suspeita de um sintoma respiratório. E o que você tem para tratar, para oferecer de tratamento, fora as medidas de suporte, é o Tamiflu. E ele está aí de graça, disponível 24 horas por dia. Tá? Então, por favor, pensem nisso. Tá? Não é só tomar vacina e relaxar. Que a gente, às vezes, toma vacina e fala, não, estou protegido. Tá? A gente também tem casos de situações que a gente não responde à vacina. Não é o caso da influenza. Tá? Estou falando isso um pouco por causa da febre amarela também, que está aí junto. Mas a gente tem um período de 10 dias para ficar imunizado, tem que pensar nessas coisas. Esse aqui ficou muito pequeno, mas o nosso é aqui. Ó, tá? É a vigilância do Brasil, como é que a gente está no CIVEP gripe, que é esse da síndrome gripal. Tá? Então, vocês veem que o Centro-Oeste estava com problema, né? Eles estavam com bastante H1N1 lá, eles tiveram um surto ali na região de Goiânia, região metropolitana de Goiânia, tinha bastante óbito lá. E aqui, os dados do Sina-influenza, daí são a síndrome respiratória aguda grave. Tá? E aí vira tudo laranjinha, porque aí é o que circula mesmo, é o H1N1. Tá? Foi o que matou no Centro-Oeste, e é o que circula aqui, ó, Sudeste, Sudeste e Sul, é o que predomina. Situação da influenza no Brasil. O lado de cá são os quadros de síndrome respiratória aguda grave, tá? Onde mais acontece. E o lado de cá são os óbitos. Graças a Deus, a gente está com um número pequeno de óbito. Tá? Mas a expectativa é sempre que isso mude, infelizmente. E aqui, eu não consigo fazer esses gráficos bonitinhos ainda. Tá? Estou tentando, porque a maneira como vem, eu não consigo fazer. Isso aqui é a nossa sazonalidade, é o GVE. Tá? 2017,
2017, semana 1 de 2017 até semana 15 de 2018. Tá? Então, a nossa sazonalidade foi assim, e agora está começando a aumentar. Aí, alguns comentários. A gente é vizinho de Taubaté. Tem muita gente que mora lá, trabalha aqui, mora aqui, trabalha lá, e assim vai. Por que a gente está tão diferente? Não sei responder. Tá? Taubaté já tem 4 óbitos confirmados por influenza. Tá? E a gente está começando a nossa sazonalidade aqui. Não sei responder. Tá? Esse aqui é difícil mas eu vou explicar. Esse aqui é um da nossa região. Então, por município de notificação, isso eu fiz até sexta-feira, dia 26. Então, por município... Quinta-feira, desculpa. Por município de notificação, basicamente, 2/3 é São José dos Campos. Né? Aqui, o resultado... Então, eu tenho um caso positivo para influenza A H3N2. Uma menina de 6 anos, 9 anos, não lembro, que está muito bem, obrigada, e teve alta. É tudo que eu tenho. Tá? A positividade em relação aos municípios, então, eu só tenho um de São José, e assim vai. Tem um óbito que veio negativo. Tá? Então, esse óbito veio negativo. É tudo que eu tenho até quinta-feira. Tá? Não sei o que aconteceu de lá para cá, já quase uma semana, né, com o feriado. Isso aqui é a nossa sazonalidade, a nossa distribuição de agente etiológico ano de 2017. Tá? Então, o verde é negativo. Tá? Aqui é o H1N1, 2017. Tá? Esse H1N1 foi um caso de um médico que foi atendido até em São Paulo, e só. H1N1, ano passado, foi só ele. Tá? Aí tivemos 2 de H3 e esse aqui qual que é? É o B. E 2 casos de B. Tá? Foi tudo que eu tive de positivo o ano passado, dos 300 e muitos casos que eu tive. Isso aqui é São José dos Campos há 2 semanas atrás, antes dessa menina ter vindo positivo. E agora? É tudo que eu tenho de resultado para mostrar para vocês. Eu tenho, então, só essa menina. Não são muitos casos com resultados já, tá? Porque a gente tem agora começa a sazonalidade, até sair o resultado de exame demora. Por isso que não pode perder tempo, não pode esperar o resultado de exame para entrar com a medicação, tá? Então, até sair o resultado vai demorar. Então, você vai ver que eu tenho um aqui, 25 aqui, são 26 resultados. 25 negativos e 1 positivo. Tá? Só essa menina que, graças a Deus, está bem. Então, o que a gente pode esperar, eu ainda espero que seja H3N2 que vai circular, o AH3, tá? Assim como circulou nos Estados Unidos. E, sinceramente, eu espero que realmente a vacina proteja contra a cepa que teve lá, que normalmente a cepa que circula aqui é a que circulou lá. Tá? Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Alguma pergunta? Isso que falei. Tentei falar devagar, porque é muito tempo para não é tanta coisa assim. Alguma pergunta, gente? Diga. Desculpa, só para eu amarrar na minha cabeça. Eu entendi do seu gráfico do Corrige que tem mais casos de H3N2, mas o que marcou mais foi H1N1, é isso? De qual gráfico? Dos gráficos que você botou. Você botou ali nas semanas, os vírus, os que tinham mais Dá casos, menos licença, só um casos. pouquinho. Está sendo gravado, então é interessante. Tá. Assim, só para eu entender um pouquinho melhor, então. Tive a impressão de ver nos seus gráficos, não, os anteriores. Enfim, vários que passaram. Que você colocou quando foram identificados os vírus e as quantidades de vírus, mais ou menos, ali que foram identificadas. Pelo que eu entendi, é isso. O que a gente tem mais caso é H3N2, que eu vi que a coluna estava um pouquinho mais acima, não sei se foi especificamente nesse, mas que depois os casos de morte são mais por H1N1, isso, é isso? Normalmente isso que a gente vê. Mas a gente também viu... Esse aqui está funcionando? Tá. A gente também viu algumas complicações pelo H3N2. Mas o que mais mata mesmo é o H1N1. Óbito é H1N1. Óbito é H1N1.
Então, É melhor, se eu tiver a opção de vacinar com a vacina tetravalente ou essa que está sendo dada pela trivalente, né, qual que é melhor? na verdade, assim, sempre a tetravalente vai ser melhor. Mas o que a gente tem dado mais morbidade e mortalidade? É o H1N1 e o H3N2. E o que tem na vacina pública é igualzinho ao que tem na vacina privada. O que tem na vacina privada a mais é mais uma cepa de B. Mas vocês podem ver que não é o que a gente tem mais expressivo em termos de morbidade e mortalidade. O que tem mais expressão de mortalidade e morbidade para a gente é o H1N1 e o H3N2. Pessoal, só um aviso, está sendo gravado, então as pessoas que quiserem perguntar, a gente leva o microfone até vocês. Aqui tem uma pergunta. Bom dia. Quais têm sido as características que o Lutz tem analisado para fazer ou não o painel respiratório? Porque a gente percebe que nos exames na coleta de suave, quando vem o resultado, existem alguns pacientes que faz o painel de parainfluenza, influenza, adenovírus, sincicial, faz todos. E tem alguns que não, ele só faz PCR para uma doença só. Eu não vou saber te responder se existe algum critério para fazer uma coisa ou outra. Tá? Quando a gente pede o exame, teoricamente está pedindo os dois. Tá? Eventualmente, porque eu só fico sabendo que entrou no GAL depois que já entrou. O GAL é um sistema de laboratório que é nacional e que o Estado de São Paulo faz parte. Tá? O Lutz está nesse sistema. Então, eu só fico sabendo que foi colhido ou que vai ser feito depois que o exame já está lá. Eu não sei. Tá? Não é todo mundo que faz PCR, não é todo mundo que faz o painel. A gente tem 2 tipos de exame. Tá? Tem o PCR, tem chain reaction lá na cadeia de polimerase, e tem a imunofluorescência direta. Tá? Tem gente que só faz a imunofluorescência, tem gente que só faz PCR. Mas por quê? Isso eu não sei. A maior parte dos exames faz os dois. A maior parte dos pacientes faz os dois. Por isso que muitas vezes recebe um exame negativo, porque já fez o PCR. Aí a imunofluorescência demora para sair. Quando vem a imunofluorescência, ela dá H3N2, que foi o caso dessa menina. Mais perguntas? Doutora, alguma consideração, doutora Vera? Alguma consideração a mais? Não? Já podemos ir para o intervalo? Só vamos dar uma olhadinha aqui. Onde é que vocês querem cadeira? Para poder ver, pode sair? Terminou? Bom, o pessoal está terminando aqui de arrumar o lanche. Mais 2 minutinhos? Mais 2 minutinhos a gente já está liberando para o lanche. Todos assinaram a lista de presença? Alguém não assinou? Tá. Tem um aviso também, a doutora Andréia perdeu o crachá dela. Se alguém achar... Não, eu não sei se alguém encontrou. Se alguém encontrou, por favor, nos reporte que a gente entrega para ela. Bom, eu só queria agradecer a palestra da Ana Cecília, muito obrigada. E a próxima será a doutora Cláudia, mas nós vamos ter um intervalo no meio, tá? Só um minutinho mais, aí a gente sai para o café.